Boa hora a todos e a todas. Está começando seu podcast Sem Arrodeio. Aqui a verdade é dita sem arrodeio. Meu entrevistado é o jornalista esportivo Bruno Balacó. O homem é jornalista, professor, muito atuante nas redes sociais. Professor, gostaria de saber de onde que vem Balacó. Primeiramente, seu Francisco, muito obrigado pelo convite para participar aqui do seu podcast. É uma satisfação. Ao lado aqui também do nosso querido amigo Erival Sobral, os dois grandes companheiros de projetos aí na CUFA, né? O Balacó vem aqui do sertão de Crateús, daquela região ali próxima a Crateús, ali nos Inhamuns, como a gente chama no centro-oeste aqui do estado. Era o nome como meu avô era conhecido, um apelido dele. Isso já na 70, 80 anos atrás, ele já era conhecido como Balacó. Ele decidiu transformar esse apelido em sobrenome. E aí de apelido virou sobrenome, e a partir daí, todos os filhos levaram o nome de Balacó, e eu, como neto, herdei também o Balacó. Mas dizem que a origem do nome Balacó talvez remeta a Portugal, porque existe uma família lá em Portugal, inclusive uma jornalista também, a Sônia Balacó, que é lá de Portugal. Mas essa família lá de Portugal não tem nenhum laço sanguíneo comigo, mas a origem do nome em si, provavelmente, vem da Europa, da região de Portugal. Mas o meu Balacó é da região ali de Crateús, dos Inhamuns, ali do centro-oeste, quase divisa com o Piauí. Existem outros Balacós que eu tenho conhecimento em Heriotaba, na região do Ipu, mas esses também não são meus parentes. Então quer dizer que é o Balacó de Crateús. Crateús é sobrenome de fato. Era apelido do meu avô. No meu caso, é sobrenome. Francisco, e a falar na cidade de Crateús, eu quero dizer que muitos radialistas, né, vieram de lá também, uns companheiros nossos de radialistas. Boa lembrança sua, lá de lá saiu um grande radialista que se tornou narrador esportivo, apresentador, trabalhou muito tempo ali na Tribuna Band News e mais recentemente também na Jovem Pan de Fortaleza, Rádio Clube, que é o Irismar França, radialista raiz. Esse eu vi atuar nas rádios lá de Crateús. Cobria tudo quanto era noticiário policial, apresentava o programa, veio para Fortaleza, fez carreira aqui e está aqui até hoje. E outro grande jornalista lá da região é o Mário Kempis. Mário Kempis, que hoje tem um blog do Kempis, TVC Esporte Clube, comentarista do Gold, meu conterrâneo, a gente está sempre junto. Inclusive, essa semana mesmo, há 2 dias atrás dessa gravação, estávamos juntos aqui na Arena Castelão, onde estamos gravando aqui praticamente em frente ao Castelão, para cobrir Brasil e Estados Unidos, amistoso da seleção feminina. Mário Kempis é aquele que trabalha no Canal 10, era? Ele trabalhou muito tempo lá na Verdinha, foi editor do Diário do Nordeste. Tem uma carreira sólida de muitos anos na imprensa esportiva. Eu fui até entrevistado por ele, viu? Sim, grande figura. Grande figura. Tá bom. Nós entrevistamos ele lá na Expo Favela. Toda a nossa equipe lá que participou lá do projeto Tracufa, que teve um podcast lá, entrevistou o Mário Kempis. O Mário Kempis, Professor, como você analisa as vitórias da seleção brasileira 6-2 sobre Panamá e 2-1 sobre equipe egípcia? Olha, tem alguns aspectos positivos e negativos nessas vitórias, né? Eu acho que o ponto positivo é que o Ancelotti hoje a gente tem a certeza de que ele tem muitas boas opções no banco de reservas. Às vezes a gente fica preocupado, principalmente nos nossos clubes de futebol aqui do estado do Ceará, quando a situação está adversa em campo, o time não consegue destravar a defesa adversária, pega uma defesa fechada, ou está perdendo e precisa reverter a situação, e não encontra no banco soluções que possam mudar a dinâmica da partida. Eu acho que o Ancelotti, no banco de reservas, ele está recheado de bons nomes, né? O Endrick, atualmente ainda é reserva, mas quando entra, costuma mudar o panorama do jogo. O Ryan, da mesma forma, jovem, 18 anos, mas quando entra no jogo contra o Panamá, fez um verdadeiro alvoroço na ponta esquerda. Pelo menos no primeiro amistoso também, o Igor Thiago entrou bem no jogo, cavou pênalti, fez o gol dele mais uma vez, 2 gols já pela seleção. Outro jogador também, que como camisa 9, para jogar mais adiantado, é uma boa opção para o Ancelotti. Então, sobretudo no ataque, a gente tem de 3 a 4 jogadores interessantes ali. Caso o Brasil passe por apuros na competição, pode acionar o banco de reserva. Eu acho que o elenco que o Ancelotti montou de 26 jogadores está bem servido em várias posições, exceto que na defesa a gente tem alguns problemas. E esses são os pontos fracos. Saber que a gente não tem bons laterais como a gente já teve alguns anos atrás. Não tem mais um Cafu sólido na direita que defendia bem e chegava no ataque. Não tinha o Roberto Carlos, que também era forte na defesa, e na frente
também oferecer perigo ao adversário. Hoje a gente tem laterais que não avançam tanto, laterais que não vivem lá grande fase, e tivemos mais uma baixa recente antes da Copa, que foi o corte do Wesley. Agora ele vai ter que improvisar, provavelmente, ali o Danilo. Que é lateral de ofício, mas tem jogado nos últimos anos de zagueiro. Enfim, os problemas que o Brasil tem hoje são mais na defesa, principalmente no gol, onde a gente não inspira muita confiança no Alisson. É um goleiro que está no seu terceiro ciclo de Copa do Mundo. Foi bem em 2018, 2022 já deixou algumas lacunas ali. Eu acho que a gente poderia ter tido um goleiro mais em melhor fase para o gol, sobretudo em situações adversas como a gente viveu contra a Croácia. O Alisson não tem histórico de defesas de pênalti, né? A gente já teve grandes goleiros, Tafarel. O Marcos nem precisou defender em 2002, mas se tivesse ido para os pênaltis, certamente teria dado conta do recado, porque não é à toa que é São Marcos. Mas eu vejo que o Brasil, se chegar até a final, ele pode pegar ali 5 mata-matas. Em algum momento ali, alguma decisão pode ir para os pênaltis. E o Alisson, o histórico dele é bem negativo quando a gente fala de disputas, não só no clube dele, o Liverpool, mas como na seleção. O Brasil vem de 2 eliminações por pênaltis na Copa América, para o Uruguai, e também na Copa do Mundo passado para a Croácia, em que ele não defendeu nenhuma cobrança. Ou seja, não é o forte dele, isso não é um diferencial. A gente tem ainda uma opção no banco, que é o Everton, mas será que de fato o Everton vai jogar? Será que o Ancelotti teria coragem de, no meio da prorrogação, sacar o Alisson e tirar o Everton? Aí essa fica a questão. Então, acho que a gente tem problemas na defesa e no gol. Professor, o que você acha da arbitragem profissional do Brasil? Nós tivemos hoje, né, no dia que a gente está gravando aqui o programa, um grande termômetro de como está a arbitragem na atualidade. Milton Pereira Sampaio apitou a abertura da Copa, né? México 2, África do Sul 0, e teve muito trabalho. Ele já pode colocar no currículo e na sua estreia em Copas do Mundo, no jogo de abertura, expulsou 3 jogadores e precisou do VAR, né, em 2 situações para confirmar o cartão. Eu acho que o juiz, quando ele é seguro, quando os lances são claros e ele está ali na cola da jogada, ele não precisa do VAR. Eu acho que o VAR ele tem que ser utilizado em situações realmente bem necessárias. Agora, com a tecnologia do semi-automático, aí é que o árbitro não vai precisar mais ir lá para o vídeo para conferir. Basta esperar a confirmação das linhas ali automáticas e o impedimento é confirmado. E o Wilton mostrou um pouco de segurança, portanto, eu vejo que a arbitragem brasileira está num momento de baixa, não está vivendo um grande momento, não temos hoje grandes atos em nível internacional, mesmo o Ailton tendo a honra de apitar a estreia de uma Copa. Ele foi escolhido do mundo inteiro para apitar. Mesmo assim, eu acho que ele teve uma atuação insegura. Eu acho que a atuação dele reflete a arbitragem brasileira. Porque todo jogo importante no Brasileirão, no Paulistão, no Carioca e no Cearense tem polêmica de arbitragem. Muito por conta das decisões inseguras e falha de interpretação dos árbitros brasileiros. Eu acho que falta ainda mais capacitação e profissionalização. A gente ainda está muito longe ainda de ter arbitragem profissional de alto nível. Professor, se você estivesse no lugar do técnico Ancelotti, né, da seleção brasileira, contrataria o Neymar? Teria levado o Neymar, mas não para ser o camisa 10, não para ser titular. Mas eu acho que por tudo que o Neymar representa em termos de ícone do futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Eu acho que nós temos uma lacuna gigantesca na seleção hoje, de líderes de fato, pessoas que possam de fato ali impor respeito aos adversários, jogadores que de fato possam chamar a responsabilidade. O Vinícius Júnior é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida. Hoje seria top 5 da Bola de Ouro, mas na seleção brasileira, depois de mais de 20 jogos, ele não teve ainda uma atuação brilhante. Ele não chamou a responsabilidade nos grandes jogos. Ou seja, quando a gente mais precisar do Vinícius, do mata-mata, ele, pelo histórico recente, não mostra ser esse cara. Então, o Rafinha da mesma forma, é um grande jogador. Esperávamos que o Rafinha fosse para cima dos argentinos naquele duelo lá em Buenos Aires. Foi o que aconteceu, o Rafinha na véspera do jogo disse porrada neles. Quando foi no jogo, foi achincalhado do começo ao fim, não teve postura. Não é que ele precisasse brigar, agredir, partir para cima, mas ele não bancou o que ele falou. Ele disse que ia dar porrada neles e quem levou porrada foi ele. Então acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro. Faltou personalidade. Ou ficava calado, ou fazia como o Romário. O Romário a vida inteira falava e fazia. Nosso agradecimento à Pastelaria Castelão, onde você encontra os mais variados tipos de salgados, caldos, sopas e etc.
Pastelaria Castelão, um novo point da cidade. Em frente ao Castelão. Aqui, meu irmão, é a melhor qualidade. É pastel, enfim, é sopa, é tudo da melhor Caldo qualidade. de cana de primeira, Ave Maria. coxinha de carne de sol, que é uma maravilha, Meu, sopas. Já provei aqui do todo o repertório, todo o cardápio aqui do restaurante de Você primeira. gostou, professor? Adorei, tanto é que já sou cliente fiel aqui da casa. Cheguei cedo hoje aqui, muito antes da gravação, já estava aqui assistindo a abertura da Copa, comendo um pastelzinho com um suquinho aqui e também com um caldinho de cana, que é o forte da casa. Viu? Ave Maria, eu acredito. Você acredita que a convocação do Neymar foi a imposição da CBF? Não, eu não vejo que. Certamente, em algum momento, teve essa conversa. Eu acho que nas muitas reuniões que o Ancelotti teve com o Samichal, de a cúpula da CBF, a pauta Neymar entrou em cena. E foi colocado os prós e contras, né? É um cara que é líder, pelo menos dentro do elenco a gente sabe que ele é. Dentro de campo, perante os adversários, ele mostra ainda alguns destemperos, né? Ele é um cara que tem um histórico recente de algumas discussões, confusões. O último jogo dele profissional foi marcado por polêmica contra o Coritiba, aquela história dele foi substituído ou não foi. Mas, perante os jogadores, ele tem muita moral. Todo mundo, ali, aquela geração do ataque, idolatra o Neymar. Tem o Neymar como ídolo máximo. Vinícius Júnior, Endrick, Rafinha. Então, de certa forma, foi meio que os jogadores meio que chegaram, olha, Ancelotti, precisamos do Neymar. Temos que ter ele aqui. E, evidentemente, a CBF, sabendo do produto Neymar, a importância que tem o Neymar para a seleção, de como isso ia abrir portas e, de certa forma, também projetar ainda mais relevância para a seleção no início e durante a Copa, tudo isso pesou para que ele fosse convocado. Acho que foi um combo. E desse combo, claro, 15, 20% também entra o talento dele. Por mais que ele esteja longe da forma física ideal e vai começar a Copa no banco, ou mesmo fora do banco, mas não jogando, é um cara que em algum momento ali ele pode ser útil para a seleção. Professor, que balanço você faz da seleção feminina de futebol, com a derrota para a seleção norte-americana de 1-0? Olha, eu prefiro ver o confronto Brasil-Estados Unidos em 180 minutos. Foram 2 jogos, em intervalo curto de 3 dias, o primeiro lá em São Paulo, o segundo aqui na Arena Castelão. No primeiro jogo eu fiquei muito impressionado com a seleção brasileira. Jogou para cima, tomou um gol cedo, mas no curto intervalo de tempo já conseguiu assumir o controle da partida, foi para cima e buscou a virada. É uma seleção que hoje tem uma base forte. O Arthur Elias já vem montando esse time há bastante tempo, vem de resultados recentes expressivos. É bom lembrar, o Brasil atual vice-campeão olímpico, perdeu a final justamente para os Estados Unidos e, de fato, pegou a melhor seleção do mundo, que é os Estados Unidos. Você tem Espanha, Japão, outras seleções no mundo despontando, mas os Estados Unidos ainda é a grande potência e é também o maior campeão de todos os tempos, em termos de Copa do Mundo e Olimpíada. Mas o Brasil bateu de frente nos 2 jogos. Perdeu o jogo de volta aqui por 1-0, mas por uma infelicidade. Porque os Estados Unidos teve pouquíssimas chances no gol. Na verdade, teve 2. Um no primeiro tempo, que foi um milagre, como nunca vi na história. A goleira Lorena defendeu em 2 tempos. O segundo tempo parecia perdido ali. E ela salvou debaixo das traves ali, já na pequena área. E ela conseguiu salvar ali, pegando por trás da bola, né? E o lance do gol, que foi uma infelicidade, na verdade. A jogada estava se desenhando ali sem tanto perigo, mas é um desvio no meio do caminho, matou a Lorena na jogada e ela acabou tomando gol. O Brasil criou algumas oportunidades, teve mais volume de jogo, mas não foi feliz. Eu acho que a estratégia que os Estados Unidos montou no jogo de volta aqui no Castelão foi decisiva. Amarrando o jogo, fazendo muita cera, prendendo a bola no ataque, soube se fechar bem na defesa. E eu acho que os Estados Unidos teve mérito no Castelão, assim como o Brasil teve mérito jogando lá em São Paulo. Então, eu acho que no campo geral, o Brasil mostrou que pode competir de igual para igual contra os Estados Unidos e, quem sabe, desbancá-lo no próximo ano. Até porque, se você pegar os últimos 3 jogos entre Brasil e Estados Unidos, são 2 vitórias do Brasil contra os Estados Unidos. Então, estamos com saldo positivo. Espero que a seleção continue firme. A Marta hoje já não é mais uma protagonista, mas está lá no elenco, é a liderança da mesma forma como o Neymar e pode colaborar com a seleção em mais uma Copa do Mundo. Mas está preparada para ser campeão a seleção feminina? Vai disputar e vai jogar em casa, vai contar com o apoio da torcida. Eu acho que o jogo do Castelão foi uma mostra de como a torcida vai abraçar a seleção brasileira. Vimos o Castelão com recorde de público no Nordeste e também no ano. No Fortaleza em 2016 foi o maior público.
55 pontos, superou inclusive o Clássico Rei, será em Fortaleza. E foi um jogo que o Brasil mostrou suas credenciais, e eu acho que ele está ali no bolo dos 4, 5 times que podem chegar à final, sim. Não é o favorito para a Copa, mesmo jogando em casa. Mas ele está naquela primeira prateleira dos que vão lutar para a Copa. Então eu acredito que o sonho do título inédito, eu vejo que é maior no feminino que no masculino. Eu acho que no próximo ano, quem sabe, pode pintar o primeiro título da seleção feminina. E falar em futebol feminino, é com ele aí, viu? O grande professor Francisco, que tem um time, é o Smith. O que é o Smith, professor? O Smith é um time que já está aqui na nossa periferia há mais de 25 anos. Entende? Tocado por mim e pelo meu amigo Denilson, e nós estamos indo, né? O professor, você está convidado no dia 25 de julho, está presente no grande torneio feminino, torneio Erival Sobral, né? Com o Smith e um bocado de futebol, de time de futebol feminino aí, lá na quadra do Zé Ruela, né? Onde é que é a quadra do Zé Ruela? É na Avenida da Saudade, vizinho ao zoológico. É ali, todo mundo. Passaré. No Passaré. Se é do zoológico, é no Passaré, né? Isso. Com o patrocínio de Zé Ruela Express, onde você encontra tudo, quase tudo em material de construção. O diferencial é que você tem uma oficina de reparos, você tem fábrica de cores da Coral, você tem grandes variedades em parafusos e itens de ferramenta para jardinagem, hidráulica, elétrica e iluminação. Onde é que é mesmo, Erival? O Zé Ruelas? É na Avenida da Saudade, vizinho ao zoológico. Não tem errado. Perguntou ali onde é que fica o Zé Ruela. Qualquer meninozinho, criança, já ensina. É bem aí. Mais perguntas? Manda. Vamos, a resenha aqui está só começando. Eu quero saber de vocês aqui, porque daqui a pouco, né, vamos ter uma participação especial aqui no nosso podcast. Temos um convidado ilustre aqui, um grande influenciador tricolor. Daqui a pouco a gente apresenta ele. Esse é fera, eu conheço. Esse, até a direção, até a diretoria tem medo. Professor, estamos falando de Copa do Mundo, estamos falando de campeonato, mas eu pergunto, como é que anda as bases dos futebol Fortaleza, Ceará e Ferroviário? Como é que está a peneira de jogadores? Nós temos material humano para jogar nos campeonatos do Fortaleza, Ceará e Ferroviário? Não só temos de hoje, mas de um bom tempo. Eu acho que as bases dos 3 grandes clubes aqui do estado são muito fortes, especialmente Ceará e Fortaleza, que são nossos representantes assíduos em competições nacionais, tanto o Campeonato Brasileiro Sub-23, Sub-20, o antigo aspirante, que o Ceará inclusive chegou a ser campeão. No Fortaleza o time tricolor, a garotada, já que é o clube da garotada, né, já tem um histórico de boas participações em Copa São Paulo, né? Em mais de uma oportunidade, chegando ali às quartas de final, oitava de final. O time do Ceará também, nessa última competição, foi longe. Eu acho que ele está bem representado. A base vem forte do futebol cearense. Eu acho que a maior prova de que o momento da base é especial é que o principal jogador do futebol cearense é da base e é do Ceará, que é o Lionel Melk. Na verdade, é o Melk, mas que a torcida já batizou como Lionel Melk, porque de fato ele vem jogando muito. Você viu que ontem até chapéu ele deu, né, no jogo recente que o Ceará venceu o Avaí, deu até chapéu no adversário. De fato, é um garoto de 18 anos, cria da base do Ceará, logo vai estar sendo negociado, o Ceará vai ganhar uma boa grana com ele. Professor, você acha que a Rainha Marta ainda pode mostrar muito futebol na seleção brasileira? A Marta, ou o tempo dela já passou? Acho que a Marta ainda tem muito a contribuir. Eu não consigo imaginar, na verdade, como seria a Copa do Mundo 2027 sem a Marta. A não ser que, de fato, ela sofra algum problema físico ou mesmo com a questão psicológica, mas a Marta estando em condições físicas e psicológicas ok, ela tem que estar na Copa do Mundo. Mesmo com 41 anos, mas a idade é o de menos. Ela mostra muito bem fisicamente. Vem de uma lesão, claro, ela jogou o primeiro jogo, não pôde jogar o primeiro jogo por conta de lesão na coxa, mas não é nada grave, é uma questão pontual. Eu acho que ela está bem, jogando bastante lá no Orlando Pride, continua fazendo grandes jogos no time dela nos Estados Unidos. É uma atleta que é uma liderança, e eu acho que até que no futebol feminino, de fato, ela é o Pelé, é o nosso Pelé no futebol feminino. O mundo inteiro reverencia, aplaude a Marta. Ela dentro de campo, com certeza, ela impõe respeito e seria a líder de uma geração para, quem sabe,
levantar a taça pela primeira vez da Copa do Mundo. Então, eu não imagino o Brasil sem Marta Próxima, espero que ela seja convocada. E aqui pra gente, na Helena Castelã, ela deixou claro que tem esse desejo de voltar a jogar pela seleção, se estiver bem, disputar a Copa. Entrevistou ela, né? Sim, conversamos com ela na zona mista depois do jogo. Ela foi muito solícita, simpática, né? Ela poderia perfeitamente, de cabeça quente, depois do jogo, não ter conversado com a imprensa, mas fez questão de, primeiro, mostrar sua indignação com a arbitragem, que de fato foi desastrosa no jogo aqui no Castelão, e segundo, falar da sua alegria e agradecer. Eu acho que a grande resumo da entrevista da Marta é que ela ficou muito grata e emocionada com a acolhida que ela teve aqui em Fortaleza, daquele estádio lotado, de como ela foi ovacionada, de como a torcida abraçou a nossa seleção feminina. Eu fiquei arrepiado ali com toda aquela atmosfera do Castelão. Hino nacional a capela, mosaico, apoio do começo ao fim. O torcedor brasileiro mostrou que ama o futebol, ama a seleção brasileira, tanto a masculina como a feminina. Professor, vou lhe fazer uma pergunta mais polêmica. Eu acho que nem um cidadão perguntou a nenhum jornalista esportivo. Bora! Certo? O que você acha se fosse abolido o impedimento no futebol no mundo? Você é contra ou a favor? Eu sou contra pela organização que o futebol se desenhou ao longo desses mais de 150 anos que tem futebol do amador ao profissional. Iria ficar, de fato, um jogo chato. A gente imagina só, ver um jogador fixo o tempo inteiro ali na banheira, ali do lado do goleiro, e os 10 jogadores à frente, e bastava ali um simples contra-ataque, a bola do outro lado, o cara sendo marcado de impedimento. Eu sou a favor de uma flexibilização em algumas situações de impedimento. Muitas vezes um impedimento com a ponta do pé, com às vezes um pedaço do rosto ali adiantado, um pedaço ali do ombro na projeção, eu acho muitas vezes o que é impossível ser detectado a olho nu. Você precisaria do VAR, do semiautomático. Eu sou a favor muitas vezes dessa flexibilização, de repensar o que o Louis van Gaal, foi o treinador holandês que teve uma ideia. Não, o treinador do Arsenal, o Arsene Wenger. O Arsene Wenger, uma vez, ex-treinador do Arsenal, ele elaborou um projeto de que a Football Association, né, que discute as regras lá do futebol, ela avaliasse a possibilidade de impedimento de corpo inteiro. E, de fato, só pudesse ser considerado um impedimento se o jogador tivesse com o corpo inteiro à frente do adversário, e não parte dele. Porque a gente já viu o gol que decidiu o título do campeonato sendo anulado por conta da ponta do pé. Às vezes o cara calça 42, se ele calçasse 35, ele não era impedido. Ou seja, é um detalhe que jamais o bandeirinha teria precisão de captar na linha ali se foi impedimento, cravar se foi impedimento ou não. Às vezes ele vai na intuição, foi, não foi. Mas eu acho que a gente poderia flexibilizar para um impedimento que de fato é banheira. Aquele jogador que está ali de fato dando soco por inteiro. Agora aquele detalhezinho do ombro, do tronco, do pé, eu acho injusto. Isso aí já tirou gols que poderiam ter mudado a história até do futebol. Times que nunca foram campeões mundiais, ou mesmo brasileiros, títulos regionais, internacionais, poderiam ter tido história diferente caso o lance não tivesse esse impedimento tão milimétrico. Certamente. Professor, meus sinceros agradecimentos à sua participação no meu podcast. Fico muito grato mesmo, certo? Ok? E para finalizar, nós teremos a participação do nosso amigo Baleia Tricolor. Boa! O homem aqui da nossa comunidade, é o fera, é o cara para falar, ele vai falar sobre o futebol cearense, especificamente o Fortaleza, né? Que é a praia dele, né? Eu posso falar umas coisas que eu aprendi contigo? Posso falar? Pode, você não pode falar não aqui. Não, eu sei, mas foi tipo questão do negócio 50%, né? Que clássico não tem favorito. Isso. Eu era muito fanático de questão disso aí. Eu nunca clássico mais não tem favorito. Sempre eu pensei que vai ganhar, como torcedor, já não vejo mais como lado torcedor. Outra coisa também que admiro muito tu, a questão, mas que eu esqueci agora, que eu ia dizer de não querer receber nada de jogador. Sim. Camisa, receber coisa de alguém lá do clube, porque aí como é que você vai criticar teu moral? Exatamente. Como é que você não pode, por exemplo, Alex Santiago. Eu falo muito isso, né? Eu falo muito isso nos meus vídeos. Alex Santiago, grande figura, mas
A gente separa o joio do trigo, né? Exatamente. Olha lá, mande base. Meu amigo Baleia Tricolor, eu lhe pergunto, os últimos acontecimentos que têm acontecido no Fortaleza, como é que você analisa se a torcida já tá mais gostando do treinador, do nosso amigo, Cara, assim, minha que estava um opinião, pouco meia, né, ferida com ele, né, com o treinador, parece que tal, infelizmente com o ele Carlinhos. rebate muito, solta muita piada nas coletivas, podendo ter um clima bom, né, entre ele e a torcida, ele só falar sobre o jogo e se parar de dar umas patadas na torcida, de vez em quando ele dá no torcedor, nas coletivas ele aproveita, nos pós-jogos. Ele deveria parar mais com isso, entendeu? Esquecer e só falar do jogo. E pronto, próximo confronto, e Mas esquecer. você não acha que, eu analisando, que ele foi um pouco injustiçado, muita crítica, às vezes aleatória, em cima dele e tal, e mexeu com um pouco do ego dele e tal, algo nesse Não, sentido? foi mais do que merecido, infelizmente, foi mais do que merecido. Porque nós não via futebol. Nós não via. Era sempre retranqueiro. Agora ele está mais solto, soltando mais o time, está sendo mais ofensivo, não está mais jogando mais com medo como ele jogava. Mas não é por isso que ele tem que estar dando patada no torcedor, rapaz. Entendeu? Ele tem que tratar o torcedor bem. É o torcedor que paga o salário dele. Entendeu? O sócio vai ao estádio. Mas graças a Deus a torcida agora vai chegar junto agora, né? Do time. Estão prometendo aí lotar o estádio aí no próximo jogo, próximo confronto aí, né? Contra o América Mineiro, na próxima terça-feira, 8 horas da noite. Tá com uma promoção aí, meu amigo, Fortaleza botou. Né? Cada 5 mil torcedor confirmado, vai ter um desconto na cerveja, toda cerveja. Tipo, se vender 50 mil, uma Brahma é 10, vai sair de graça a cerveja da Brahma. Então, Olha, na sua concepção, você acha que o Fortaleza, ele vai subir esse ano? cara, eu vou dizer, pode ter que subir, ou subir, ou subir, ou subir. Porque se não subir, meu amigo, Fortaleza quebra. Pode anotar, estou dizendo. E se subir, o torcedor não pode esperar grandes jogadores, senão vai vir. Vai ser esse ou do mesmo nível mais baixo. Não dá para botar um nível maior, porque infelizmente pode ter muita dívida a pagar a partir do próximo ano. E jogador deixar o próximo ano, vai pagar até 2030. Então, Fortaleza não pode pensar nem na possibilidade de ficar numa Série B de brasileiro. Esse ano, de jeito nenhum, de maneira alguma. Jogadores que nós pagamos, tipo o Marquinhos, pagamos 10 milhões para ter da América Mineira, vamos ter que pagar ele 10 milhões a partir do próximo ano. Como o Luceiro, entre outros, a partir do próximo ano. O Marinho foi o único que falou, pague quando puder. Pelo menos foi homem, né? Mas os outros, a partir do próximo ano, temos que pagar. E vai até 2030. Olha, como você sabe muito dos bastidores do Fortaleza, como que você está vendo essa nova diretoria? Tá mais, o Fortaleza está melhor em finanças, está mais organizado? Porque na época do Marcelo Paes, Fortaleza estava, podemos dizer assim, no bom cearense, nadando em dinheiro. Aí agora, de repente, que o Marcelo Paes saiu, aí o Fortaleza entrou numa crise financeira e tal. Como você analisa isso aí? O que você sabe? Me conta a verdade, sem arrodeio. Rapaz, Nem arrotei. aí parece piada, viu? Mas se for essa situação precária hoje, situação complicada, endividado, é esse Marcelo Paes. Esse Judas, o Judas Cariotes, Marcelo Paes. Estava mais mentiroso que existe na face da terra hoje. Esse homem aí. Pode estar quebrado hoje o carro dele. Esse tal de Marcelo Paes aí que você disse que, né? Você estava elogiando aí. Pois faz na situação do carro dele. E tem gente dele lá ainda que tem que sair dessa diretoria. Que está lá, né? Que é laranjas podres, né? Temos que tirar daquela diretoria. Aí mesmo assim o torcedor, não temos. Olha o quê? Se estão fazendo algo errado, se estão roubando, tem que ter como provar, se vai pegar qualquer coisa de errado. Mas nós tem que ser torcedor. Vou dizer, onde o Marcelo Paes está, o Corinthians. É um time que é roubado toda hora, todo minuto. Tem expulsão de presidente, mas o estádio lá está lotado. Todo jogo lá do Corinthians, os torcedores estão indo. Por quê? Nós temos que viver por esse símbolo aqui, ó. Fortaleza. Entendeu? Não é o dirigente, não é quem está lá dentro, não. Eu odeio todo mundo que está lá dentro.
Mas, Fortaleza, eu quero estádio lotado, torcedor comparecendo, quero que o Fortaleza ganhe, não vou torcer por... Até porque eu sei que a situação do Fortaleza vai ser precária se não subir esse ano. Vai ser triste. Boa, Baleia, boa. Que mais que subir, mais que obrigação. Você vê que o Baleia soltou o verbo, hein? Soltou o verbo. Baleia é o cara que não tem papo na língua. É igualmente aqui, sem arrodeio. Agora, Baleia, o que fazer, então, na sua avaliação, o que poderia ser feito para mudar a atual situação que o Fortaleza vive nos bastidores com diretoria? Já que a atual gestão do Pedro Martins vem sendo muito contestada como CEO, você vê que a saída dele seria o melhor para o Fortaleza? E caso ele saísse, quem, na sua avaliação, teria as melhores condições de assumir o comando do Fortaleza e colocar o time nos trilhos novamente? Cara, um cara que eu, assim, né, até estranho, sabe? Porque já bati muito nele, né? Já critiquei esse cara bastante. Mas, assim, né, cara, a gente não vai conhecendo as pessoas depois, né? Ver quem é quem, né? Com o tempo, né? O tempo mostra quem é quem. Aí ele aqui sabe que eu não gostava do Alex Santiago, eu falava mal do Alex Santiago, vai daqui direto pro Bruno Balacó. Eu lembro de vídeos seus falando mal do Alex Santiago. Mas eu fui homem, e fui lá no meu Instagram, cheguei na dele, e falei com ele, pedi desculpa por tudo, que eu vi que eu tinha errado. Ele me respondeu, né? Tipo assim, ele disse que não tinha nada contra eu não tenho nada contra ele mais. E assim, pra mim, eu tenho certeza que a torcida volta a acreditar no clube, abraça o clube, se ele voltar, meu amigo, é estádio lotado, a torcida se anima, porque a torcida gosta dele, a torcida tem ele como um ídolo. O Alex Santiago, a torcida respeita muito, sabe que é um cara honesto, íntegro. Então, o melhor momento seria Alex Santiago, o cara que eu indicaria para Fortaleza hoje. É isso, Francisco. Eu queria também que o Baleia falasse sobre o elenco do Fortaleza hoje. Foi vice-campeão. Na sua opinião, de que forma a arbitragem ela comprometeu o resultado? Você é partidário? A gente viu um desabafo muito forte seu depois do jogo. Então o Francisco até falou, calma, Baleia, segura o coração. O que fazer então para que o Fortaleza, de repente, naquela decisão, pudesse ter tido um resultado melhor? Tivesse pelo menos saído daqui quem sabe com empate. A derrota do jeito como foi, praticamente sepultou a possibilidade do Fortaleza buscar o campeonato lá em Salvador, né? Cara, vou dizer, infelizmente, na minha opinião, aquele lance do Ronald, cara, não era para expulsão nunca. Nunca. Teve o lance do Ceará agora, que eu vou dizer também, não foi para expulsão, mas muito ia pedir expulsão. O lance do Helder, que ele fez uma falta no ataque do Avaí, ia ficar cara a cara, tô mentindo? Sim. Só deu o amarelo. Foi exatamente o Ronald foi também lá, o lance ia lá para lateral, a bola tá indo para lateral, aí fez a falta. Ali era para amarelo automaticamente. É só quando é o último homem. E vinha um cara na cobertura também, igual vinha do Ceará, vinha também. Mas a hora do Avaí ia ficar, só que foi antes do meu campo, né? O lance do Éder, o jogador do Avaí. E não foi. Era para amarelo mesmo, mas muita gente do Fortaleza estava dizendo, mas era para expulsão, não. Igual do Fortaleza não foi para expulsão, ajudou sim muito, mas eu acho assim que errou também o Carpini, né? E não levou um zagueiro para o banco, teve que botar um volante quando o Juan Freitas saiu. Acho que ficou com 2 zagueiros. Ele era para automaticamente ter botado outro zagueiro, ganhando o jogo e com a menos, né? Mas não deixou nenhum cara no banco, como é que o cara não leva um zagueiro para o banco? Verdade. Então aí isso acabou comprometendo. Fortaleza ficou numa situação delicada, teve personalidade, foi para cima, fez 1-0, ficou colocado durante um bom tempo, poderia ter levado para os pênaltis, mas aí na reta final, a lei do ex falou mais alto. 2 ex-jogadores do Fortaleza acabaram marcando e deram o título por vitória. Prova que a lei do ex, ela realmente no futebol... É a única lei que não faz no Brasil. No Brasil, você vê que a legislação, tanto na área política quanto na área criminal, civil, ela é falha, ela é lenta. Mas no futebol, a lei do ex é implacável. Ela não perdoa. Logo o Kaiser. Eu gostava muito. Eu queria sair do Fortaleza. Agora a gente está caminhando para a reta final. Sr. Francisco, considerações finais. Da minha parte, agradecer mais uma vez o convite. Uma satisfação estar ao seu lado, ao lado de Erival Sobral, que esteve conosco aqui, e nosso querido amigo Baleia. Muito obrigado pelo convite. Espero encontrá-lo numa próxima oportunidade. Certamente. Muitíssimo obrigado a você, professor. Valeu pela participação. E estamos juntos aí, né? Essa correria da vida aí, tá certo? Então, desde já, para finalizar, os meus agradecimentos à Pastelaria Castelão e Zé Ruelas, certo? Onde você encontra tudo em material elétrico, hidráulico, tintura,
e uma inovação em loja de material de construção. E Pastelaria Castelão, onde você encontra os mais variados salgados e pastéis da cidade. Pastelaria Castelão, um novo point da cidade.